Queridos, nas sexta-feiras nós estamos concluindo um curso que ele tem por temática homilética. Curso de homilética. Não é omelete não, é homilética, certo? O que é homilética? É a arte da pregação. Na teologia, a homilética, ela estuda como você expor os textos das Sagradas Escrituras da maneira que devem ser e não da maneira que você acha que é. Dentro da homilética nós temos 3 tipos de sermões. Nós temos os sermões temáticos, nós temos os sermões textuais e nós temos os sermões expositivos. Cada pregador ele tem a sua dinâmica e ele tem o desejo de aplicar o texto da maneira que melhor lhe convém. Eu, particularmente, eu transmito o texto para cada um dos amados que aqui estão de maneira expositiva, ou por vezes de maneira textual. Mas, com muita luta entre eu e o Espírito Santo de Deus, eu para fazer do meu jeito e ele para fazer do jeito que ele quer, e eu nunca ganho essa briga, nós vamos estar trabalhando uma série de sermões baseados nos 5 princípios da igreja multiplicadora. E hoje nós vamos trabalhar o primeiro princípio. Alguém sabe qual é o primeiro princípio? Primeiro princípio? Oração. Hoje nós vamos falar especificamente sobre algo que nos nossos dias é um tabu: orar. Nunca na história da humanidade e na história do cristianismo se orou tão pouco. Nunca na história do povo que se chama pelo nome de Cristo se falhou tanto na oração. Nunca nós tivemos um povo com um acesso extraordinário à informação, mas com um desejo pífio de se dedicar à oração. Talvez porque seja perda de tempo. Talvez porque se dedicar a um momento do seu dia que é tão corrido, glória a Deus por isso, que você tem condições de correr, que você tem condições de estar à frente de todas as atividades que são propostas para você. E durante todo esse dia, nós não conseguimos ter um momento íntimo e pessoal com Deus. Nós não conseguimos parar e dizer: Senhor, eu estou aqui, vamos conversar. Durante nosso dia nós conversamos com todo tipo de gente. Nós conversamos com pessoas do nosso trabalho, nós conversamos com pessoas dentro dos nossos lares, nós conversamos com pessoas nas ruas, nós conversamos com pessoas dentro do transporte coletivo, nós conversamos com pessoas na escola, nós conversamos com pessoas dentro da faculdade, mas durante o nosso dia conversamos pouquíssimo com o nosso Deus. Conversamos pouquíssimo
com aquele que deu tudo para cada um de nós. Tivemos uma palestra aqui falando sobre família, que era dividida em 3 subtemas: a família e as finanças, a família e o relacionamento a 2, e a família e os filhos. E durante essa palestra foi exibido um vídeo curto de cerca de 12 minutos, onde o título do vídeo era A Torta de Deus. E esse vídeo demonstrava alguém que recebia uma torta do nada em sua casa, e ele começava a dividir a torta. E o primeiro pedaço que ele pegou da torta, ele dividiu para a manutenção dos seus bens. O segundo pedaço ele dividiu para a manutenção da sua saúde. O terceiro pedaço para a manutenção da sua diversão. O quarto pedaço para a manutenção da sua família. O quinto pedaço para pagar dívidas. O sexto pedaço para a educação. E ficou apenas um pedaço. E ele pega esse pedaço, senta-se, e quando ele vai dar a primeira colherada, ele sente que tem alguém olhando para ele. E ele olha para o lado, tem um senhor de barba branca, com o nome aqui embaixo, Deus. E ele está com esse garfo, com um pedaço de bolo na mão, e ele olha para Deus, olha para o garfo, olha para Deus, olha para o garfo, e ele faz uma coisa extraordinária. Ele coloca a mão aqui na frente, para não ver Deus, e come aquele pedaço de bolo. Aquelas pessoas que estavam do lado disseram: ei, foi ele que deu a torta. E ali o vídeo se encerra. Muitas vezes no nosso dia, nós recebemos a torta de Deus na nossa vida, nós recebemos a torta de Deus dentro dos nossos lares, nós recebemos tudo de Deus, mas uma migalha sequer, por vezes nós não dedicamos a Ele. E se dedicamos, é de fato essa migalha, por vezes de maneira religiosa, e não de fato de íntimo e precioso desejo. Então hoje nós vamos falar sobre oração. E o tema da mensagem é oração, aprendendo com o Mestre. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre oração de quem exemplificou. Os amados que acompanham aqui nas quarta-feiras sabem o que de fato transmite a palavra exemplificar. Exemplificar é diferente de explicar. Explicar é você falar. Exemplificar é você mostrar na prática. É você chegar e dizer: é assim que se faz. Isso aqui é aqui, isso aqui é aqui, isso aqui é assim. E o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele exemplificou como nós deveríamos nos portar em meio à nossa trajetória de vida. E aí nós vamos trabalhar 5 pontos. 5 pontos em que nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo exercitando, ensinando, de maneira didática e de maneira pedagógica, como orar, por que orar e quando orar. Nesse momento, feche seus olhos e vamos orar a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelas tuas misericórdias, que são extraordinárias, Pai. Misericórdias que fazem com que o Senhor não nos dê aquilo que de fato merecemos, que é o teu juízo. E o Senhor nos dê amor, nos dê alegria, nos dá paz. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por, mesmo sendo falho, pecadores, o Senhor continua a nos amar. E que esse amor nos constranja, Pai. Em teu nome, que esse amor nos constranja. E nós tenhamos vergonha de receber a tua torta
e não transmitir para ti nem um pedaço sequer. Mas que isso não seja apenas remorso, e nesse momento fica triste, em talvez não ter repartido a torta da semana contigo, a torta do dia contigo, a torta do mês contigo. Mas que de fato haja uma transformação e uma mudança a começar em mim, Pai. E assim também como na vida de cada um dos teus filhos. Que venhamos a desejar ardentemente o teu leite espiritual. Como uma criança recém-nascida, ela espera o leite materno, Pai. Que o teu nome cresça. E o meu venha sempre a diminuir, Pai. Que o Senhor transmita para os teus filhos aquilo que o Senhor transmitiu ao meu coração. E que esta palavra, ela seja cravada e gravada no coração de cada um dos teus servos. Muito obrigado, Pai, pela nossa semana. Muito obrigado pelas bênçãos. Muito obrigado pelos livramentos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o primeiro ponto que nós vamos falar sobre oração é algo simples, mas que infelizmente por vezes é difícil nós executarmos, que é o seguinte: tudo, exatamente tudo, se inicia com oração. Tudo na minha e na sua vida deve se iniciar com o joelho no chão. Tudo na nossa trajetória diária deve ter o começo em Cristo Jesus, apresentando a Ele diariamente, como Paulo afirma em Romanos 12, os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, sendo assim o nosso culto racional. Mas infelizmente, dia após dia, nós não iniciamos com oração. Lucas capítulo 3, verso 21, tem algo interessante, que diz o seguinte: certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu, e do céu, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e uma voz do céu disse: você é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Jesus, ao iniciar o seu ministério, ele não inicia fazendo milagres, ele não inicia fazendo prodígios, ele não inicia trabalhando, ele não inicia fazendo atividades. Ele inicia o seu ministério orando. E antes que algum amado irmão traga para si a ideia de que a oração ela precisa ser de 5 horas da manhã, de 6 horas da manhã, de 7 horas da manhã, para que o seu dia continue sendo abençoado, eu não estou falando disso. Porque por vezes isso se torna um mantra. Eu oro naquele momento e passo o restante do dia sem conversar com Cristo, porque eu acredito que a cota já deu. Eu já fiz o que eu tinha de fazer. Como por vezes, em alguns momentos, imaginamos que a cota da nossa semana é estar aqui sentado. Então, se eu já fiz isso, valeu. Se eu já peguei um trocadinho e coloquei ali, valeu. Está tudo certo, estou com as baterias recarregadas para a semana. Meus amados, tudo inicia-se com oração. Precisamos guardar dentro de cada um de nós esse desejo de passar tempo
com Cristo. Passarmos tempo de qualidade aos pés do Senhor Jesus. Pastor, mas eu não consigo orar de joelho. Meu amado, a forma que você vai orar pouco importa. Ore de joelho, ore sentado, ore deitado, plante bananeira, dê salto solto, faça o que você quiser, mas ore. Inicie tudo com oração, porque aquele que tinha todo o poder de fazer toda e qualquer coisa, apenas com a sua força, apenas com o seu querer e apenas com a sua vontade, ele se inclinou e orou. Meus amados, tudo inicia com oração. Precisamos guardar isso dentro dos nossos corações. Lucas, ele escreve um texto bacana e ele diz: bem-aventurado aquele homem que se senta antes de fazer alguma coisa e analisa aquilo que vai ser feito. E naquele momento ele traz um contexto de construção. Aquela pessoa que vai fazer uma obra e antes de fazer a obra ela se senta e ela analisa se o recurso financeiro que tem vai ser suficiente para começar aquela obra e concluí-la. O que é isso? É antes de iniciar, pergunte a Deus. Antes de iniciar, chame Ele para conversar. Às vezes nós conversamos com todas as pessoas, mas nós não conversamos com Cristo. E é interessante, porque por vezes nós imaginamos que as orações, e eu já ouvi isso, elas nos blindam. Eu orei e agora eu estou blindado. O mal, ele não consegue chegar até nós. Isso é bem interessante porque nós avançando, quando nós vamos avançando no texto de Lucas, no capítulo 4, e versículos de 1 a 2, diz o seguinte: Jesus, depois de ser batizado, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito Santo no deserto, onde foi tentado pelo diabo. Durante 40 dias não comeu nada durante esse tempo e teve fome. Iniciar com a oração não é a ausência de problemas. Iniciar com a oração não é imaginar que nada no seu dia vai acontecer de mal. Iniciar com a oração é ter certeza que mesmo que algo de ruim aconteça, Cristo está conosco. Iniciar com a oração é ter certeza que se algo vier fazer com que eu caia, o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá a sua mão e nos coloca de pé por mais uma vez. Precisamos ter em mente que quanto mais orarmos, mais provações teremos. Oxente, pastor, e quando a gente não ora, a gente não tem provação? Não, quando a gente não ora, a gente já está na provação. Quando a gente não ora, a gente já está dentro do problema e nem sabe. Amém? É bem interessante isso, porque por vezes achamos que quando oramos não teremos problemas. Não, quando você orar, você vai começar a enxergar os problemas. Você vai começar a enxergar os desníveis no chão. Quando você não ora, você passa por cima com tudinho. Parece uma troller, aqueles carros bem grandes fazendo rally, passando por cima de buraco. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma hora afunda, outra hora se levanta, e é trancos e barrancos, trancos e barrancos, trancos e barrancos. A gente pergunta: irmão, como é que está a vida? Está uma batalha. Todo dia é uma batalha tremenda. Primeiro ponto sobre oração que aprendemos com o mestre é:
inicie com oração. O segundo ponto, vai escolher comprar, vender, deixar o emprego, arrumar um emprego, se casar, se separar, sair da igreja, entrar na igreja? Ore. Apresente a Deus. No texto de Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13, diz o seguinte: certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar, e passou ali a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu os seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. Cristo, ele tinha plena convicção, porque ele era Deus, ele era onisciente, ele conhecia e conheceu todas as coisas. Ele tinha condições plenas de escolher todas aquelas pessoas que iriam segui-lo sem orar. Mas ele não fez. Ele passou uma noite toda orando. Ele passou uma noite toda perguntando a Deus o que fazer, como fazer, a hora de fazer, quem escolher. E é interessante, porque quando olhamos os 12 que Cristo escolheu, poderíamos dizer assim: rapaz, ele orou tanto, escolheu umas bencinhas, cada um mais difícil do que o outro. Mas tudo aquilo tinha um propósito. Tudo aquilo tinha um propósito. Cada personalidade ali tinha um chamado específico para Deus. Mas quantas noites, quantos dias nós passamos orando para perguntar a Deus se é para deixar o emprego? O emprego está muito difícil, estou trabalhando demais, estou ganhando pouco, não aguento mais aquilo. Está orando? Apresentou a Deus? O que é que Deus falou? Falou nada. Então espere. Espere. Está um ribuliço, eu estou querendo comprar um negócio que está na promoção, né, Marcelo? Geralmente quando a gente quer comprar as coisas, aparece logo a promoção, né? De 5.000 por 2.500. E aí, quando nós queremos algo, nós criamos todos os artifícios do mundo para que aquilo seja a melhor coisa. E aí nós começamos a conversar com pessoas, apresentar pontos positivos. Olha, aquele negócio ali é muito bom, é assim, é assado e tal, e é assim, e vai ser isso, vai ser dessa forma, é desse jeito, e é assim. Mas a gente não apresenta a Deus. A gente não para, como Cristo parou, para dizer assim: Senhor, isso aqui, estou querendo fazer isso. Me mostra se é para fazer. Essa reforma que estamos fazendo lá atrás, a ideia dela iniciou-se no começo do ano passado. E aí no começo do ano passado, eu reuni a liderança da igreja e disse que em 2023 nós iniciaríamos a reforma do nosso anexo. E aí me perguntaram: mas nós estamos em fevereiro de 2022, por que a gente já não começa agora? Eu disse: porque a gente vai orar. A gente vai orar, a gente vai reunir recursos, e em 2023 nós vamos começar. E no meio da trajetória, os recursos começaram a aparecer, e chegaram pessoas dizendo: vamos começar. Nós já temos um trocado, nós já começamos a fazer uma coisa aqui para adiantar. E o meu coração desejou fazer aquilo. E naquela hora,
eu ouvi a voz do Espírito dizendo um sonoro não. E eu travei. E eu cheguei para a pessoa e disse: a gente não vai fazer não. Como assim a gente não vai fazer? A gente está com dinheiro. É tão difícil, né? A gente dizer não, principalmente quando está com dinheiro. Quando a gente está com poder na mão. É tão difícil nós negarmos a nós mesmos. Eu disse não, porque nós fizemos um propósito e nós vamos cumprir. E graças a Deus, de janeiro até agora, a reforma está aí, avançando. Provavelmente, ou no final de junho ou de julho, nós estaremos concluindo. Por quê? Porque Cristo, Ele estava na frente. Amado, tem alguma coisa para escolher na sua vida? Tem alguma coisa para comprar? Tem alguma coisa para vender? Está com desejo de deixar o emprego? Está com desejo de arrumar um emprego? Está com desejo de se casar? Está com desejo de se separar? Ore a Deus. Apresente a Deus. E espere. Espere até que. O texto de Colossenses capítulo 3 e o versículo 15, ele esteja tinitando no seu coração. Que é quando Paulo diz que a paz de Cristo, ela governe em vossas decisões. Porque foi para esta paz que você foi chamado. E por vezes nós não esperamos essa paz. Por vezes nós nos atabalhoamos e metemos os pés pelas mãos e colhemos infelizmente frutos não do castigo de Deus, mas das nossas escolhas. Ore a Deus. Espere ter paz. Sabe aquela situação que por vezes acontece na nossa vida? Que a gente para assim e diz: meu Deus, como foi isso? Eu tentei resolver esse negócio de várias maneiras. E quando eu deixei ele um pouquinho para lá, o negócio se resolveu. Eu às vezes lutei tanto por aquilo ou pelo aquilo, e a partir do momento que eu deixei, o negócio se resolveu. Sabe como acontece isso no dia a dia da gente? Sabe aquela coisa que você está desejando achar dentro de casa e você não consegue, e você já derrubou a casa todinha, a casa já está de pernas para o ar e você ainda não encontrou. Aí o que é que você faz? Eu vou deixar para lá. Quando eu esquecer, eu acho. Acha ou não acha? Amados, isso não é acaso. Isso não é acaso. Então, tem algo para escolher? Tem algo para comprar? Tem algo para vender? Quer deixar um emprego? Quer arrumar outro emprego? Quer casar? Quer separar? Quer entrar na igreja? Quer sair da igreja? Ore. Ore e espere estar em paz. Porém, por vezes é difícil. Principalmente quando estamos com o poder na mão. Quando temos condição de fazer ou não fazer. Fica mais difícil. Dando continuidade. Primeiro ponto, inicie coração. Segundo, tem algo para decidir? Ore a Deus e espere a paz. Terceiro ponto, precisa restaurar algo dentro da sua vida? Ore. João capítulo 11, versículos 41 e 42, diz o seguinte: então rolaram a pedra para o lado.
Jesus olhou para o céu e, orando ao Pai, disse: eu te agradeço, porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviastes. O que é que está partido na sua vida? O que é que está rachado no seu lar? O que é que durante essa sua trajetória de vida se quebrou? Eu tenho certeza que cada um aqui precisa de restauração em alguma área da sua vida. E não existe uma alternativa, não existe uma forma, não existe um meio melhor que através da oração. Por vezes você vai querer restaurar algo na sua vida com terapias, e durante um período vai ser muito bom, mas após aquele período continuará um vazio dentro do seu peito, porque esse vazio só pode ser restaurado com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer, pastor, que agora não preciso ir para a terapia, só vim para a igreja? Não, porque Deus, Ele deu sabedoria aos analistas, aos psicólogos, aos psiquiatras, a todas as pessoas que trabalham na área de saúde mental. Porém, a solução não está ali. A solução está na oração. A solução está naquilo em que infelizmente nós damos menos crédito. Uma vez eu disse aqui que a oração não é perda de tempo. Oração é ganhar tempo, não resolvendo problemas que foram gerados porque eu não orei. Deu para entender? Oração não é perda de tempo. Oração é ganhar tempo em não resolver problemas que foram gerados porque eu não orei. Porque quando eu oro, eu evito certas demandas na minha vida que provavelmente me levarão a lá na frente passar por muitos problemas. E dentro desses problemas, perderei muito tempo. Gastarei muita pestana. Muitas lágrimas serão derramadas. Passarei, sim, porque a misericórdia de Deus ela é extraordinária. Mas poderia ter sido evitado. Amados, quer restaurar algo? A sua comunhão com Deus, o seu desejo por Deus, o seu desejo de ler a Bíblia. Bíblia essa que por vezes está em cima da estante da sua casa, em cima de um móvel qualquer. Bíblia essa que você diz que eu não preciso da Bíblia física porque eu tenho a Bíblia no celular e não acessa. Tem uma forma de você saber qual foi o último acesso que você teve da sua Bíblia no celular. Dê uma olhadinha lá. Talvez você vá se espantar. Talvez ela já esteja como aqueles aplicativos inativos que já estão próximos de serem desinstalados do seu aparelho celular. Quer restaurar alguma coisa na sua vida? Ore a Deus. Apresente a Deus em oração. Pastor, mas eu não sei orar. Certo? Tem uma oração extraordinária, feita por uma pessoa que aos olhos da comunidade religiosa não valia muita coisa. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, relatando essa história, Ele disse que foi aquela oração que foi aceita e não a outra. Estamos falando de quem?
Estamos falando de quem? A oração de quem? Do publicano. Muito bem, ganhou um ponto. O seminarista Luiz ali, ó. Cleito vai dar R$10 a ele. A oração do publicano, ela foi de todo o coração, simples e objetiva. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, pobre, miserável pecador. Já o que estava no seu lado, olhava para o céu e dizia: ó arquiteto do universo, ó magnífico e inefável, ó Deus Todo-Poderoso, dou o dízimo de tudo que tenho, jejuo 2 vezes por semana, não sou como este. E Jesus, ele fala para os seus discípulos que a oração que foi aceita foi aquele que não ousou nem olhar para o céu, mas reconheceu a sua condição e clamou a Deus. Amados, por vezes a matemática de Cristo não é quantidade, é qualidade e intensidade. Nós vemos a oração do publicano. Se nós estendermos um pouco, nós vamos ver a oferta da viúva. Ela foi a que ofertou mais, financeiramente falando? Foi? Não. Mas Cristo disse aos seus discípulos que foi ela que deu tudo o que tinha. Entregue tudo o que você tem a Deus. E antes que você imagine que é para você pegar o documento do carro, da moto, da casa e colocar ali no gasofilácio, não. Porque se você fizer isso e não entregar a vida a Deus, não vai adiantar de nada. Se você vier para a igreja, fizer isso e não entregar a vida de fato a Deus, nada vai valer. Não vai valer você subir aqui e pregar, não vai valer você subir aqui e cantar, não vai valer você estar aí muito adornado, mas vazio. Quer restaurar tudo isso? Ore a Deus. Apresente a Cristo do seu jeito, da sua forma, com aquilo que você entende. Porque Ele está com os ouvidos abertos e com os olhos atentos àquelas orações que são feitas pelos seus justos. Queridos, 4º ponto está lá no versículo de João, no livro de João, capítulo 17, versículo de número 21. O texto diz o seguinte: a minha oração é que todos eles sejam um, assim como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Está precisando de união? Está precisando de unidade? Quer acabar com as desavenças? Ore a Deus. Quer acabar com as confusões? Ore a Deus. Quer acabar com as brigas? Ore a Deus. Quer acabar com os disse-me-disse, com as fofocas? Ore a Deus. Quer acabar com tudo o que está trazendo divisão e não união? Ore a Deus. Apresente a Deus. Quando a discussão ela começar a acontecer, seja com o vizinho, seja com o chefe, seja com o líder, seja com o cônjuge, seja com o pai, seja com a sua mãe, seja com o irmão,
Faça o seguinte: pare e diga assim: me dê licença, e saia e vá orar a Deus. Vá orar a Deus, porque isso vai trazer unidade, vai trazer união para aquela situação onde está havendo confusão, desavença, picuinha. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo, Ele faz uma oração, onde Ele diz que a oração dele é que todos os seus discípulos fossem um, assim como Ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Quer resolver a bronca, meu irmão? Não fale mais alto, não. Porque às vezes a gente quer resolver problema aumentando o timbre da voz. Às vezes queremos resolver problemas brigando, dando tapa. Problema com Cristo se resolve com oração. E quando você ora, a palavra de Deus diz que brasas de fogo se acendem na cabecinha daquelas pessoas que você está orando. Sabe o que é a brasa de fogo se acender na cabeça da pessoa? É dizer: meu irmão, eu catuquei tanto e o outro lado não se mexeu para botar fogo no parquinho. Como assim? O que foi que aconteceu? Não, tem alguma coisa errada aí. E aí começa a cabecinha fumegar. Por quê? Porque você está orando. Porque você quer unidade. Você quer estar unido. Experimente isso. Começou o BO, começou o problema. Você me dá licença? Obrigado. E vai orar. E aí depois você vai ver o que é que vai acontecer. Provavelmente a outra pessoa vai ficar com mais raiva ainda. Não tem problema. Ore mais. Ore mais. Ore mais. Ore mais. Ore mais. Porque eu tenho certeza, quando a palavra diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E onde a palavra branda, ela acalma o furor. Mas a ríspida, a dura, ela suscita a ira. Cristo, Ele é um exemplo em todos esses momentos sobre oração. Primeiro, inicie algo com Deus. Segundo, vai escolher comprar, vender, juntar, separar, entrar, sair. Apresente a Deus. Terceiro, tem algo que precisa ser restaurado na sua vida? Tem algo que precisa ser consertado? Clame a Deus. A palavra diz lá em Jeremias: clama a mim e eu vou te responder. E além disso, eu vou te anunciar, eu vou te dizer, eu vou abrir para ti coisas grandes e maravilhosas, ao qual tu nem sabes. Amados, o quinto ponto, e é algo que provavelmente ocorre nas nossas vidas, é o seguinte: a chapa esquentou, está sem saída, tudo parece perdido. Ore a Deus. Tudo cessou. Não consigo mais ver solução. Ore a Deus. O texto de Lucas, capítulo 22, versículos 41 e 42, diz o seguinte: ele afastou-se a uma distância como a de um arremesso de pedra,
ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus, ele estava em um momento, humanamente falando, sem saída. Jesus, ele estava em um momento em que ele olhava para um lado e para o outro e não via solução. Mas no meio àquela situação, ele olha para Cristo. E o salmista, ele traz uma informação interessante. Ele diz: quando a chapa esquenta, eleva teus olhos para o monte, porque é de lá que vem o socorro. O socorro não vem da tua habilidade em resolver problemas. O socorro não vem da tua destreza em fazer A ou B para que aquilo se resolva. O socorro não vem de você, porque por vezes você tem uma habilidade magnífica em piorar a situação e não melhorar. Por vezes nós temos uma habilidade só nossa, de que quando o negócio está ruim, a gente coloca a nossa mão sem orar e fica pior. Ao invés de nós termos um problema, nós arrumamos 5. Cristo, quando ele se vê sem saída, ele ora. Esse texto é interessante, porque pouco antes de Jesus afirmar isso, orar, ele estava com os seus discípulos. E no texto de Lucas 22:15, ele diz que estava ansioso para estar com aqueles irmãos, celebrando isto que nós fizemos aqui, a ceia do Senhor, comemorando a Páscoa do Senhor, a passagem. Amados, muitas vezes estamos neste momento bom, agradável, sem problemas, comendo, bebendo, se divertindo, pizza, Coca-Cola e churrasco, extraordinariamente bem e com a galinha guisada do irmão Dão. Porque quem ainda não comeu, pode comer, que é uma delícia. Muitas vezes estamos nesse contexto, mas do nada a chapa esquenta, do nada a bronca aparece. Cristo estava ansioso para estar com seus discípulos. Marcos, no capítulo 14, no versículo 26, ele afirma que depois daquele momento, eles cantaram um hino. Eles estavam alegres, eles estavam felizes. E Cristo sobe para o jardim do Getsemane, para naquele lugar suar gotas de sangue, para naquele lugar ver os seus discípulos o abandonarem. Discípulos ao qual ele confiava, discípulos ao qual ele chamou para ter um papo cabeça com eles, e disse: vem cá, eu estou ansioso, eu estou angustiado, fica aqui comigo, ora comigo. E quando ele se distancia um pouco e retorna, os discípulos estão dormindo. E naquele momento ele se vê cada vez mais em angústia, cada vez mais afundando, cada vez mais em dificuldade, cada vez mais o problema acontecendo. Mas diferente de nós, ele não saiu dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, um apertozinho aqui, uma folgazinha aqui. Não, ele dobra os seus joelhos, olha para o céu e diz: eu estou em tuas mãos, faz comigo o que tu quiser. Mas o meu desejo é que passa de mim tudo isso, mas a tua vontade é maior do que a minha. E é essa vontade
que prevaleça dentro do meu coração. A chapa esquentou, o problema chegou, a dificuldade está às portas. Dê jeitinho não, meu irmão. Quanto mais você dá jeitinho, piora. Quanto mais você bota a mão, estraga. Ore a Deus. Apresente ao Pai. Queridos, nós vemos em todos esses momentos Cristo nos ensinando como e por que orar. A oração, ela era uma parte essencial da vida e do ministério de Jesus. E ela também precisa, é necessário também ser parte importante e essencial da minha e da sua vida. Não é um momento de oração, queridos, é vida de oração. A oração, ela não é um momento, a oração, ela é um estilo de vida. Cristianismo não é um momento, cristianismo é estilo de vida, é você revestir-se de Cristo todos os dias. Cristo, através da oração, Ele nos demonstra sua comunhão com o Pai e seu exemplo para todos nós. Amados, que através desse exemplo, em todos os nossos momentos, em todos os instantes da nossa vida, nós possamos orar a Ele, e a Ele afirmarmos que é a nossa luz, é a nossa salvação desse mundo tenebroso. E se de fato com Ele estamos, nada podemos temer. Se Cristo, Ele está conosco, não tenha medo. Não tenha medo. Porque se você vier a cair, a mão dele vai te levantar. Se você estiver chorando, Ele, as tuas lágrimas, Ele vai enxugar. Amados, confie nele. Avance cada dia mais na sua vida, multiplicando o amor de Cristo para todo aquele que o Pai Ele te enviar. Amados, ore a Deus. Não se permita passar mais um dia sem iniciar a sua vida de oração. Não negligencie. Talvez você já ouviu tanto sobre oração, mas infelizmente nunca colocou em prática. Talvez você já ouviu tanto falar sobre oração, mas nunca se dedicou fielmente a orar, a interceder. Aproveita essa oportunidade. Aproveita essa oportunidade que Cristo está te dando.